Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um que está aqui presente, com cada um daqueles que ainda estão em caminho. Que Deus abençoe a todos. Eu leio em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes, por muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a introdução do livro aos Hebreus, dizendo da superioridade de Cristo. E nós estamos aqui para apresentar um culto que glorifique a Jesus Cristo e que seja aceitável pelo Pai. Então, neste momento, a gente ora, pedindo que Deus aceite o culto que vamos lhe oferecer. Senhor, Senhor nosso, Deus do céu, amoroso Pai, Deus Santíssimo, o teu povo está aqui para apresentar um culto, mas os teus filhos sabem que não podem ter iniquidade diante de si. Precisa de um perdão especial para que apresentemos um culto na nossa consagração, um culto que tu estejas recebendo aceitavelmente. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 8:1 é o versículo que leremos nesse momento. Salmo 8, o versículo 1. Ó Deus, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Magnífico é o nome de Deus, e a Ele seja a glória para sempre. Vamos cantá-lo em pé. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus.
Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor em todo o tempo. A Ele toda honra e toda glória. A Ele a nossa adoração. E em nome dele oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. Eu leio Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado tem um preço. Se não fosse a misericórdia divina em nos oferecer um perdão, nós estaríamos sem a condição de nem estarmos aqui agora para glorificar a Deus. Queremos confessar a Deus os nossos pecados e quero convidar o nosso irmão Kaique para fazer a oração de confissão de pecados nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe, Senhor, nossas vidas, para que o Senhor possa cuidar de nós. Peço que o Senhor esteja abençoando nossos pecados, esteja nos livrando no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Atos 4, 12. Cristo deve ser sempre exaltado por aquilo que Ele fez para que nós tivéssemos salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. Só em Jesus há salvação. Nós cantaremos o hino 254, pensando em salvação. Jesus salva dos perigos daqui e Jesus salva a nossa alma para nos colocar num trono celestial, junto ao trono celestial, no céu, num dia. Hoje Ele salva-nos aqui e depois Ele nos dará o privilégio de moradia eterna com Ele nos céus. Hino 254, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir, de ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer, não tardes, bom mestre, estou quase a
tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. A igreja pode assentar. Esse é um hino que a gente canta e demonstra a confiança em Jesus. No coro, tais águas não podem a nau tragar, ou o barco que eles estavam viajando. A nau que leva o Senhor, Rei do céu e da terra. A nau que leva o Senhor, Rei do céu e da terra, não pode a naufragar, não pode submergir. Isso foi o que nós cantamos. Entre todas as ideias litúrgicas do hino e as ideias poéticas, nós cantamos que o barco que Jesus está não vai submergir. Se você está nesse barco, embarcado nesse barco que Jesus está, fica na paz. As ondas podem assustar, mas ele não vai naufragar. Vamos orar? Senhor, nós queremos aperfeiçoar a nossa confiança em Ti, queremos melhorar a nossa confiança em Ti, e nós cantamos que confiamos em Ti, mas nas horas difíceis da vida, a nossa fraca fé, às vezes, atrapalha a nossa estabilidade emocional diante de Ti. Por isso, ó Deus, concede-nos mais força. Abençoa o Teu povo. Senhor, dá bênçãos especiais para o povo que confia em Ti. Ó Deus dos céus, Tu és o Deus que dá a alimentação, dá o salário, concede a saúde aos que estão enfermos e recupera. Tu és o Deus que resolve os problemas jurídicos, familiares e outros tantos do Teu povo. E nós queremos pedir graças contínuas na vida de cada um. E agora, Deus, quando vamos fazer a nossa entrega de dízimos e ofertas, ajuda-nos a pôr a confiança que só entregamos dízimos e ofertas porque Tu tens nos dado a condição. Louvado seja o Teu nome, e é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento especial, aquelas pessoas que quiserem fazer as suas entregas de dízimos e ofertas, eu sei que muitos já fizeram pelo Pix, terão a oportunidade.
Vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 66, ler o versículo 1, 2 e 3. Vamos ler todos numa só voz? Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendas são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Amém. Eu sei, nós sabemos, né? Alto preço Jesus pagou por nós. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, né? Eu sei que foi pago um alto preço, foi preço de sangue. Então Jesus deu a sua vida por mim e por você.
Cristo. Meus amados irmãos, é muito bom quando a gente tem um convidado falando da graça de Deus aos nossos corações. E no dia 22 será o dia que o reverendo Adoniran, ele estará aqui conosco, escola dominical e culto. Marque na sua agenda aí esse dia, convide um amigo, alguém, para estar aqui conosco nesse dia. Não que os outros dias você não tenha que convidar. Você deve convidar e fazer isso todos os cultos, todos os domingos, convidar o seu amigo. Você não deseja que seu amigo seja mal sucedido depois da morte. Portanto, convide enquanto está vivo você e o seu amigo. Então, dia 22, reverendo Adoniran conosco. Ontem foi um dia maravilhoso para as crianças e para quem lidera as crianças também, e para a igreja, porque eu vim aqui, vi muita alegria, muita felicidade. Parabéns para todos que contribuíram para que surgisse, acontecesse aquele evento maravilhoso com as crianças ontem à tarde. Quantos conhecem alguns cânticos do cantor Asaf Broba? Vamos ver. Ah, todos conhecem. Quantos conhecem ele pessoalmente? Ah, tem gente que conhece ele pessoalmente, que bom. Pois é, amanhã ele estará ali na Igreja Presbiteriana Independente, no bairro Tiradentes. Eu coloquei o endereço no grupo da igreja. E o culto lá começa às 20 horas, é uma segunda-feira. Se você quer vê-lo de perto, ele vai ministrar assuntos sobre famílias. É muito bom esse assunto, e ele fala bem esse assunto. Portanto, se você deseja ter uma mensagem sobre família, que nada de errado da bênção de Deus na vida das famílias. Ele fala sobre família. Sim, pode falar. Aqui. No dia 20, 21 e 22, uma sexta, sábado e domingo, tem o congresso da PECOM ali na Igreja do Bairrão Bahia. A PECOM é a Agência Presbiteriana de Comunicações e Evangelização. E eles estarão ali ministrando aos corações daqueles que se inscreverem. Então, inscrição, tem o link no grupo familiar da igreja. Se você quiser se inscrever, é só R$50. E eu pretendo ir na sexta e no sábado, até o meio-dia, porque os outros eventos já coincidem com as datas que estou agendado. Mas na sexta-feira será o reverendo Hernandes Dias Lopes, na sexta-feira à noite, no sábado, pela parte da manhã também. Depois os outros têm ali as informações no quadro de aviso. Nós tivemos essa semana na Conferência Fiel, uma conferência para pastores e líderes,
e a editora presbiteriana colocou lá o stand e nós adquirimos uma caixa de Bíblia no preço com desconto de 20%, de 40% de desconto. E nós não podíamos perder uma oportunidade dessa. Essa igreja aqui, quando aparece oportunidade, essa igreja usufrui das oportunidades. Então, por causa do desconto, elas serão vendidas apenas a R$40. E tem essa cor e esse azul. Quem estiver interessado, depois pode falar com qualquer um de nós aqui, tá? Pode falar com o irmão Anderson, Eliseu, o diácono, comigo, e alguém vai pegar o seu dinheiro. Deus abençoe, gente. Irmãos, tem algum aviso? Pode vir aqui à frente. Quer falar sobre a caminhada hoje em busca da bênção, em favor da vida? Sim, pela manhã estivemos aqui na Praça do Rádio, participando da caminhada em prol da vida, e foi uma bênção. Eu fiquei muito feliz de estar ali, e a gente fez uma caminhada, partimos ali da Praça do Rádio, fomos até a Rua Bahia, dobrou à esquerda, depois fez aquele quadrado e voltou, mas tinha pelo menos 1.000 pessoas. Então eles estavam dizendo que era muita gente porque não teve apoio da grande mídia, né? Então alguns jornalistas perguntaram: quantas pessoas tem? E a campanha respondeu: porque vocês não vêm aqui para ver? Então aí depois os jornalistas ficaram interessados. Mas a gente está nessa campanha contra o aborto. Então acompanhe, né? Porque eles costumam fazer essas votações na calada da noite, mas nós não estamos dormindo. Então a criança, não é porque tem 12 semanas, até 12 semanas, não pode ser abortada. Desde o momento que foi concebida a vida, não podemos dizer sim para o aborto. Então a igreja deve orar, né, porque como foi dito lá, né, tiveram várias falas, e lá eu citei a nossa igreja presente, falei, Igreja Presbiteriana de Nova Lima. Aí ele falou lá no microfone, então várias lideranças evangélicas estavam ali, mas o evento era da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, e um trabalho muito bonito. Então oremos, porque o inimigo ele não cessa, né? E a qualquer momento ele pode dar outra investida para poder passar a questão do aborto. Então vamos orar, vigiar e orar. Mais alguma coisa eu esqueci? Tivemos ali da nossa igreja, eu, a irmã Débora, a Karine Mateus, o presbítero Marcos Andréia, o Heitor e o Davi, tá bom? Irmãos amados, hoje é um dia do segundo domingo do mês, a gente celebra a Santa Ceia no segundo domingo do mês. Eu quero, antes de nos ajuntarmos aqui para a celebração da ceia, quero ler o Salmo 23. Salmo 23 fala de Senhor, nosso pastor. Ele diz que nada nos faltará. E Ele nos dá a condição de repouso. Eu creio que a maior parte das pessoas conhece esse salmo, mas vamos fazer aqui algumas considerações. Diz no versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como pastor, Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas. Se você é ovelha de Cristo, Jesus é o seu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me dá, quando eu tenho Cristo Jesus em meu coração, Ele me dá descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele nos conduz. Jesus fala assim: eu sou a fonte das águas. Ele é a fonte. Então, o salmista aqui, muitos anos antes de Cristo, está entendendo um pastor que nos dá a condição de uma boa sobrevivência aqui e na eternidade.
refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus, ele é a justiça, ele é justo, e ele entende, e ele quer nos guiar nessa vereda. Por que ele quer nos guiar nessa vereda? Por amor do próprio nome dele. O nome dele é aquele que, mesmo sem que as pessoas tivessem a consideração, o levaram até a cruz. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele tem uma promessa aqui: tu estás comigo. Jesus falou assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nós temos aqui Jesus preparando uma mesa. Ele, no dia antes da crucificação, ele preparou uma mesa para os seus discípulos. Gente, Jesus pensou em mim e pensou em você. Ele preparou uma mesa para mim e para você, na presença dos adversários. Jesus foi para a cruz por causa dos adversários da fé. Mas os adversários da fé não tiveram o privilégio de participar daquela mesa que ele preparou para os seus filhos e para nós. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nós estaremos aqui com o cálice do sangue de Jesus Cristo, representando o sangue de Jesus Cristo. Versículo 4: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando você está em Cristo, você tem bondade e você tem misericórdia sendo te acompanhando por todo sempre. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, enquanto estivermos aqui. E depois, a última linha, o salmista fala assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilha, que bênção especial. Muitos anos antes de Cristo vir, o salmista estava falando que o Senhor é meu pastor. Jesus é o pastor, Jesus é a vida, Jesus é aquele que nos dá a condição de sobrevivência aqui e na eternidade. Vamos convidar os presbíteros Eliseu e Marcos, e os diáconos Mateus e Anderson. Vamos, Mateus e o diácono Giovanni vai estar aqui conosco para nos ajudar na celebração dos elementos da ceia. Meus irmãos, essa mesa é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Ela é servida na igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Todos os que estão em comunhão com Cristo e com a igreja podem e devem participar. Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou um pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: bebei dele todos, e é o cálice da nova aliança. A aliança antiga tinha que morrer um animal pelo pecado do homem. Morria um animal, o sangue era derramado, mas isso era continuamente fazendo isso. Mas a aliança nova, Jesus se entrega, ele derrama o seu sangue. E nós precisamos ter lembrança sempre disso, dessa entrega. Jesus se entregando, ele foi perfeito e se entregou para que nós tivéssemos vida eterna. Ele falou que era o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Por que Jesus não falou em favor de todos? Porque Jesus sabia que nem todos estariam se posicionando diante dele,
fazendo entrega da sua vida para Ele. Mas a todos os que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, recebem esse símbolo aqui, a edificação espiritual, enquanto por aqui viverem. Vamos orar. Deus, Tu fizeste de Jesus Cristo, Teu Filho, um sacrifício muito grande, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos esperança, e nós Te louvamos por isso. Consagra, portanto, Senhor, esses elementos e edifica-nos com eles, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Convidar os irmãos que vão participar da ceia se colocarem em pé, assim que receberem o pão e o cálice, podem se sentar e depois, em um só momento, participaremos. Theo, vem aqui. Não. Miguel, vem aqui. Jesus tomou o pão e disse: comei dele todos. Façamos isso. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: bebei dele todos. Façamos isso também. Pai bendito, Deus eterno, em cuja presença nos encontramos na noite desse dia, nós te agradecemos, ó Deus, muitíssimo, por esse grande privilégio. Podemos, ó Deus, subir à tua casa para entregarmos a ti o louvor que somos devedores. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu nos coloca diante de nós, ó Deus, a tua mesa, como foi falado aqui bem lembrado no Salmo, ó Deus, 23. Nós estamos, Senhor Deus, diante da tua mesa nessa noite, Senhor Deus, para te agradecer. E também, Senhor Deus, fazemos menção e lembrança do sacrifício na cruz, que foi, Senhor Deus, o maior ato de amor que já existiu. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todos nós aqui, ó Deus, somos muito gratos a Ti, porque, ó Deus, nós podemos, ó Deus, livremente fazer isso no nosso país. Ninguém nos pode impedir, ó Deus, de fazer isso. E, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens permitido, ó Pai, que o mundo veja, Senhor Deus, através do sacrifício também, a salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, Senhor Deus, eficazes. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, em nosso coração o desejo de falar desse amor e mencionar sobre esse sacrifício tão grande, ó Deus, que Tu fizeste
para nós, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode estar, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. O texto diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor, nós queremos fazer uma declaração a Ti, ó Deus, que cremos em Jesus Cristo. Abençoa-nos no estudo dessa palavra. Anima-nos, encoraja-nos, fortalece-nos nela. Em nome de Jesus, o autor da vida. Amém. Eu quero, antes de fazer a exposição do texto, eu quero olhar o versículo 15 de Mateus. Numa época em que Jesus estava ali e afluíram junto dele várias pessoas, muitas multidões, muita gente, diz o texto, mais de 5.000 pessoas. E se aproximaram dele e ele ensinava. E o tempo, eu vou entender que o sol baixou, já estava escurecendo. Eu quero entender desse jeito para ficar fácil a nossa memória. E os discípulos falaram: mestre, despede a multidão, eles moram longe, e assim eles conseguem alguma coisa para comer. E Jesus falou assim: dai-lhes vós mesmo de comer. Mas o versículo 15 diz aí: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é distante e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. O que era que os discípulos queriam? Que Jesus despedisse as multidões. Eles queriam estar ali olhando, eles não tinham ainda entendido completamente a força do poder de Jesus naquilo que ele pode fazer um milagre. É possível que eles não tivessem ainda entendido
o pão do céu que caiu no deserto por 40 anos para aquelas pessoas sobreviverem. Eles talvez não tivessem entendido ainda que Jesus era o autor e criador dos céus e da terra junto com o Pai. Eles talvez não tivessem entendido que Jesus tinha poder absoluto, livre para fazer o que quisesse, como milagres abençoadores para o povo. Muitas vezes nós estamos também nesse mesmo nível, sem a crença total. A gente crê na possibilidade da nossa fé, mas nem sempre a nossa fé tem uma totalidade plena para entender e crer plenamente naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. E então, o texto que nós lemos para exposição diz: logo ao seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O que foi que os discípulos pediram? Mestre, despede as multidões. Mas Jesus depois tem aquela bênção especial de pão com fartura para todos. Todos comeram e se fartaram. Gente, Jesus fez aí um ensino pedagógico muito bom e evitou os discípulos de exercerem a soberbia, porque se eu estivesse lá naquele dia, depois daquele milagre, a multidão, eu estou falando por mim, não estou falando por você, a multidão ali, eu me conheço, eu ia chegar e falar para a multidão: está vendo? Quem anda com Jesus tem os benefícios da alimentação à vontade. Mas Jesus conhecia o coração. E Jesus falou: vocês vão para o mar e eu vou despedir a multidão. Jesus não tem egoísmo nem vaidade. E os discípulos saem e Jesus fica despedindo as multidões. Eu fico imaginando assim a maravilha do entendimento daquelas multidões, saindo assim e falando assim: mas este é verdadeiramente um homem que tem poder, porque multiplicar pães, o tanto que ele multiplicou, só pela graça divina. Mas nesse meio tempo, nesse ínterim, Jesus fala para os discípulos: vocês vão para o outro lado. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu, empurrou, e Jesus motivou: vão logo. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Passar adiante dele para o outro lado. Quer dizer, aqui tem um fundamento marcante. Jesus não está falando assim: eu não estarei lá com vocês, mas Jesus está falando assim: passam. E provavelmente eles têm entendido que Jesus, quando eles chegassem do outro lado, Jesus está lá, porque o texto fala passar adiante dele, vão na frente. Versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus vai para o monte para orar. É um momento de refrigério para a alma de Jesus, para si próprio. É um momento a sós com Deus. Não é porque ele tenha feito o milagre dos pães que agora não precisa mais orar. Não é porque você já foi salvo e está salvo que agora, Jesus já me salvou mesmo, não preciso mais orar. Precisa orar. E Jesus teve esse momento, esse retiro espiritual. Foi orar sozinho. A gente precisa desse tempo com Deus, sozinho. Não que a gente não
precise orar na comunidade, mas a gente precisa ter o tempo do nosso choro diante de Deus, da nossa gratidão sincera diante de Deus, da nossa oração intercessória pelas pessoas que estão enfermas, da nossa oração intercessória por nós mesmos, orando pela nossa necessidade, pelos nossos projetos. Jesus estava lá para orar. Como é difícil orar. A gente parece que gosta mais de cantar louvores do que orar. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ah, que coisa difícil. A gente pensa que quando Jesus envia a gente, quando Ele nos direciona, aí vai ser tudo maravilha, não vai ter nenhum problema. Não, Jesus não falou isso. Jesus garantiu salvação e ainda disse que quem crê nele vai ter perseguição contra. E Ele manda aqui os discípulos, e os discípulos vão e tem essa tempestade, porque o vento era contrário. Irmãos, muitas vezes a gente vai caminhando muito bem, no direcionamento que Jesus falou, mas dá um vento contrário. Parece que é uma questão de prova, de provação. Não confunda provação com tentação. Mas é possível que Deus, às vezes, nos prova. E na prova, a gente tem que estar na confiança plena em Deus. Não desanimar. O livro de Hebreus é um livro que fala sobre as pessoas que estavam agora perdendo a fé, e essas pessoas que estavam perdendo a fé eram convidadas a voltarem, não desanimarem, não desistirem de Jesus Cristo. E aqui agora, os discípulos estão indo no mar e dá um vento contrário. Mesmo Jesus dizendo, vai, ainda encontra um vento contrário. Quando o vento contrário estiver na sua vida, não desanime. De repente Jesus aparece. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Ah, que maravilha! Gente, quarta vigília para os judeus, a vigília era contada das 6 às 9, a primeira das 9 às 24 horas, da 0 hora até as 3, e das 3 às 6 a quarta vigília. Vejam só que esses discípulos navegaram sozinhos, no vento contrário, aproximadamente 9 horas. É bastante tempo, né? É bastante tempo quando a gente está em angústia. 9 horas na festa passa rapidinho, mas 9 horas na angústia é um tempo muito longo. A angústia, estamos agora, eu quero imaginar, estamos agora, e eram pescadores, acostumados com barco e com tempestade, mas essa era uma tempestade especial, porque era uma tempestade que Jesus estava enviando esses discípulos, e havia ali agora uma prova da fidelidade, da segurança que eles teriam depois, porque eles não morreriam. Se Jesus falou assim, passa para o outro lado, é porque Jesus sabia que, mesmo com as dificuldades, eles estariam do outro lado. Quando Jesus fala, vocês sirvam-me, que eu aguardo vocês no último dia, é que Ele sabe que nas nossas dificuldades aqui, Ele estará conosco, mas no último dia, Ele estará nos dando a mão, nos conduzindo ao seu lar celestial, para ali morar eternamente com Ele, para a glória dEle e para a glória nossa, cantar louvores junto com os anjos. Pensa que maravilha, gente. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus andando sobre o mar. Você já experimentou andar por cima das águas? Não faça isso. Vai nadando, mas de pé não. Você não vai dar conta, você vai afundar. Mas você vai, se você for a nado, você tem que ter a noção da distância que vai nadar também.
Não é pular no meio do oceano e falar assim, vou achar a praia. Não é assim. Mas os discípulos, quando eles estavam cansados, Jesus vem. Gente, eu acredito. Você acredita nisso? Eu acredito plenamente. Porque Jesus é dono da natureza, dono da minha vida, dono da sua vida, dono das questões difíceis da natureza, Ele é dono. E Ele pode fazer o que Ele quiser, da maneira como Ele quiser, e milagre no dia que Ele quiser, para quem Ele quiser fazer. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Há momentos que a gente não entende o Salvador chegando perto de nós. Há momentos que a gente pode até confundir. Há momentos que a gente grita. Eu não estou entendendo quem é que está vindo ao meu encontro. Os discípulos não entenderam. Eles não perceberam. Eles acharam que era um fantasma. Agora, meus irmãos, se esses discípulos que caminhavam junto com ele, que viram essa multiplicação de pães, tiveram esse momento de um desacerto na visão com Cristo, imagina nós, há mais de 2000 anos, se nós não tivermos a confiança plena, nós poderemos confundir a vinda de Jesus, nos aproximando para nos dar o apoio, confundir. Mas quando a nossa confiança é plena, nós não confundiremos nada. Jesus não deixa para depois o seu socorro quando a sua cabeça, a sua mente estiver em delírio. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus encoraja, Jesus é o encorajador, Jesus é aquele que dá a vida, que garante e que se aproxima dos seus amados quando esses estão em dificuldades. Esses discípulos estavam em grande dificuldade. O vento era contrário. E Jesus fala, não temais. A gente precisa dessa palavra de Jesus na nossa vida. Às vezes passamos por dificuldades e precisamos ter a confiança. Jesus falou assim, não temais. Eu e você não podemos ter medo. É claro que a nossa humanidade, o nosso viver humano, olha, a gente às vezes tem medo. É possível que a gente tenha medo, mas precisa ter confiança, porque Jesus está falando, não tenha medo. Sou eu. Versículo 26, 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. A gente de vez em quando encontra um ousado na confiança de Jesus. Isso é bom, ser ousado. Manda-me, Senhor. Ele quer ter a sua experiência mais avançada. Eu e você precisamos dessa experiência mais avançada. Vamos andar sobre as águas. É claro que nós estamos em outra realidade. Não vai, se você não sabe nadar, não vai entrar numa piscina funda, não. Mas nas dificuldades, a gente precisa ser ousado. Quando a gente entende, quando Jesus é compreendido por mim como meu Senhor, eu falo, eu posso ser ousado com Ele, sabendo que Ele vai estender a mão se eu passar por uma dificuldade. Jesus fala assim, pode vir. Quando você quer ir ao encontro de Jesus, Ele não vai falar, não, cara, não está vendo essa água aí? Não está vendo que você não dá conta? Ele não fala isso, não. Ele vai falar assim, pode vir. Se você está confiando, venha. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ah, mas tem muita gente
que não está com coragem de descer do barco, do conforto, de onde está. Jesus está convidando pessoas todos os dias: venha caminhar comigo, venha ao meu encontro. E as pessoas não se apresentam, porque não têm coragem de abrir mão do egoísmo, da vaidade e se apresentar na caminhada ao encontro de Jesus. Eu fico maravilhado quando a gente pode, nessa nossa caminhada, dia a dia, sabendo que está na companhia de Jesus e ao encontro de Jesus. Pedro foi ousado, e nós precisamos também desta ousadia e falar assim: manda que eu ande contigo. O nosso coração está precisando de um alento, de um encorajamento, de uma motivação, e a nossa mente precisa dizer: vai, porque Jesus está com a sua mão disponível para você se segurar nas horas que o vento for contrário. Só tem uma coisa: a caminhada cristã é uma caminhada cheia de surpresa, e às vezes a gente tira o olhar de Cristo e passa a olhar para as ondas, para o vento contrário, para as dificuldades da vida. E foi o que Pedro fez, caminhando com Jesus, Jesus ao seu lado, ele deu uma olhadinha no vento contrário, nas ondas, e ele teve medo. Quando ele tirou a visão de Jesus, ele afundou, ele ia afundando. Mas só que ele era um homem experiente na vida cristã, na caminhada com Cristo. Ele sabia que quando a gente está em dificuldade, tem que clamar por Cristo. E ele disse: salva-me, Senhor. Ele enxergou a dificuldade de perto. E às vezes nós enxergamos a dificuldade muito próxima de nós. Mas nós precisamos aprender que quem está em Cristo não pode deixar de clamar pelo seu socorro dia após dia, nas horas boas, nas horas difíceis, em todos os momentos precisamos de clamar. Não apenas quando o vento já estiver soprando contrário. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas é assim que às vezes a gente age, como Pedro. Pedro é um fenômeno. Tem hora que ele quer ensinar Jesus, tem hora que ele quer defender Jesus, tem momentos que ele confia plenamente, tem momentos que ele corta a orelha do adversário lá, em favor de Jesus. E tem esse momento da ousadia dele, e tem esse momento que ele provoca a bela palavra de Jesus aos nossos corações. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Há momento na nossa vida que o vento, quando fica muito forte contra nós, a gente passa a ter dúvida. Agora eu quero te dar uma dica: quando as tempestades estiverem acontecendo aí, que os relâmpagos estiverem brilhando plenamente no céu, se você escutar o trovão, não fique com medo, porque você está vivo. Quem morre de raio não ouve o trovão. Na nossa caminhada, há momentos que tem tempestade, e a gente ouve alguns sons diferentes, nos provocando a desviar do caminho. Mas enquanto estivermos ouvindo um som diferente, temos um tempo de retroceder e voltar outra vez para o caminho que direciona sempre a Cristo. Então, versículo 32, subindo ambos, por que os outros 11 não tiveram a coragem de caminhar junto com Jesus? Por
porque aí não subiriam só 2, subiriam 11, 12 e mais Jesus. Mas o barco não pode ficar parado, o barco não pode ficar sem os passageiros. Tem que ter passageiro nesse barco. A igreja tem que ter esse grupo fiel que se mantém ali, mas tem que ter também os ousados a proclamarem a graça divina, os ousados que saem aqui num domingo para proclamar o Evangelho de Cristo ali na feira, os ousados que estudam a Bíblia, oram e se comunicam com Cristo de uma maneira a mais profunda do seu coração. Então nós precisamos ter também a ousadia e a vantagem quando tem algum ousado para caminhar junto com Jesus, é que ele pega na mão, leva outra vez para junto do barco e tem uma palavra de esperança. Subindo após ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus encontra com aquele ousado que confia plenamente nele, Jesus toma esse homem pela mão, essa mulher pela mão, esta igreja, e fala assim: agora vamos parar com o vento contrário e vamos dar a continuação na vitória, na caminhada. Se Jesus mandou os discípulos atravessarem, é porque Jesus sabia que mesmo passando pelas tribulações ali do vento, eles teriam que chegar do outro lado. Quando Jesus nos manda, Ele sabe que nós vamos chegar do outro lado, na segurança dEle. E os discípulos, então, versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Mas será que precisa de tudo isso para a gente declarar que Jesus é o Filho de Deus? Será que precisa passar por tanta tragédia, por tanta dificuldade, um vento contrário terrivelmente arrasador? Será que precisa? Ou a gente pode, no dia da bonança, no dia da paz, declarar: Jesus é Filho de Deus? Faça essa declaração dia após dia, no decorrer da vida. Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, Senhor nosso, Deus do céu, louvado seja o teu nome. Senhor, nós vemos que os discípulos passaram por um momento difícil quando deu esse vento contrário. Possivelmente alguém dos teus filhos está passando por um vento contrário. Outros na bonança da vida. Mas nós queremos pedir a tua bênção para todos, uma bênção especial nas famílias, nas empresas que os irmãos têm, nos empregos, em todos os lugares, que tenha sempre a bonança e que eles tenham sempre a condição de declarar: Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. E assim, ó Deus eterno, que o teu amor eterno, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que acalma a tempestade dos nossos corações, esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.